Então, pessoal, no vídeo anterior a gente viu sobre o desconto de faltas. Agora a gente vai abordar sobre o desconto de atrasos. O desconto de atraso, o atraso ele se caracteriza quando o empregado, de forma injustificada, não cumpre na íntegra a sua jornada diária de trabalho. A legislação prevê uma tolerância de 10 minutos no dia. Tolerância essa que vai ser, computada, seja no início da jornada, no meio da jornada, entre a saída para o intervalo e o retorno, ou no final da jornada. Se, o empregado se ausentar a partir de 11 minutos no dia, isso vai ser computado como atraso. A quantidade de horas que ele atrasar poderá ser descontada no pagamento dele. E como que funciona esse desconto de atraso? Bom, se para eu saber o salário dia do empregado eu divido por 30, para eu saber o salário hora, eu vou observar a quantidade de horas que o empregado trabalha na semana, ou seja, a jornada semanal do empregado, para eu saber qual divisor que eu vou usar. Então a gente sabe que se um empregado tem uma jornada de 44 horas semanais, o divisor dele é 220. Se a jornada for de 40, o divisor é 200. Para eu saber qual é o valor de cada hora dele, eu vou pegar o salário base, vou dividir pelo divisor indicado na jornada de trabalho semanal dele e vou multiplicar pela quantidade de horas faltosas ou pela quantidade de horas de atraso. Um outro detalhe importante é a periculosidade, a insalubridade também influencia nesse cálculo, pois nesse período de atraso o empregado não esteve exposto nem à periculosidade nem à insalubridade. Então, assim como nas faltas, eu posso considerar também ela na base de cálculo para o cálculo do valor a descontar referente ao atraso, ok? A gente tem lá na página 146 da apostila de vocês 2 exercícios propostos para a gente calcular o atraso de empregado. Então vamos lá para a gente fazer responder esses exercícios e deixar como exemplo, né? Então, o que esse exercício nos propõe? Um empregado tem um salário mensal de R$ 1.000 e atrasou injustificadamente por 3 horas. Sua jornada de trabalho é de 44 horas. Qual o valor do desconto das horas de atraso? Então, o que nós temos? Desconto de atrasos, né? Como que vai ficar? R$ 1.000, né? Dividido por 220, porque a gente sabe que um empregado com jornada de trabalho de 44 horas semanais, o divisor dele é 220, vezes 3 horas, que é a quantidade de horas que ele atrasou. Então, vamos aqui na calculadora para a gente ver como que vai ficar essa conta. 1.000 dividido por 220 vezes 3. Então, quanto que nós vamos descontar desse empregado? R$ 13,64. R$ 13,64. Esse é o valor a descontar de um empregado que ganha R$ 1.000 por mês, tem uma jornada de 44 horas e se atrasou por 3 horas injustificadamente. O exercício 2 nos propõe 2 alterações. A primeira delas, a gente vai considerar o mesmo empregado, aquele que recebe R$ 1.000 por mês, mas ele recebe também periculosidade e aí pede para considerar uma jornada de 40 horas semanais. Então pergunta, nesse caso, ou seja, se a jornada fosse de 40 horas semanais
e ele recebesse periculosidade, como que ficaria o desconto das faltas? Então, a primeira coisa que eu tenho que achar é o valor da periculosidade. Então, 1.300 vezes 30%, R$300. A minha base de cálculo passou a ser de R$1.300. E o meu divisor, nesse caso, para um trabalhador cuja a jornada semanal dele é de 40 horas semanais, o meu divisor passa a ser 200. E continua as mesmas 3 horas de falta, né? Proposto igual ao do exercício anterior. Então, neste caso, vamos na calculadora para a gente ver como vai ficar. 1.300 dividido por 200 vezes 3. Esse trabalhador vai ter um desconto de R$19,50. Então, vou descontar dele R$19,50. Ok? E assim a gente finaliza então, né, o vídeo sobre o desconto de atrasos.